Faculdade pública ou privada? Aqui nesse canal a gente tem um vídeo em que eu falo sobre projetos pós-escola. E aí eu falo de faculdade, curso técnico, servir, intercâmbio, trabalhar e faculdades. E aí eu falo rapidamente sobre faculdade pública e particular. Só que aí eu senti necessidade de desenvolver mais esse assunto, porque não raro muitos alunos vêm conversar comigo com dúvidas sobre qual faculdade cursar. Se ele faz numa instituição pública ou se ele faz numa instituição particular. Existem mitos, histórias sobre as duas instituições, as duas maneiras, de estudar numa universidade. E esse é o objetivo desse vídeo. Hoje eu tô aqui para tirar as principais dúvidas e facilitar o seu processo de tomada de decisão. Primeira coisa, o que é fazer faculdade? Eu já mencionei no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Fazer faculdade é você estar matriculado numa instituição de ensino superior e se dedicar aí por volta de 4 anos e meio para o aprendizado de uma profissão. Tem determinadas profissões que você pode demorar 5 até 6 anos para se formar, que são as profissões que possuem residência ou estágios em que tem mais tempo de estágio a ser cumprido. Mas em média, uma faculdade aí dura 4 anos a 4 anos e meio. No Brasil, você pode fazer essa faculdade de duas maneiras. Você pode fazer numa instituição pública, que é gratuita, ou numa instituição particular de ensino. De um jeito ou de outro, a maneira pela qual você vai ingressar nessas universidades é por intermédio do vestibular. Nas instituições públicas, pode ser um vestibular da própria universidade ou aproveitar os resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Já nas universidades particulares, podem também aproveitar os resultados do Enem, mas muitas das vezes eles têm os próprios processos de avaliação, de ingresso dentro da instituição. Agora vamos lá, vamos começar aí a pontuar as diferenças de uma instituição para outra. Primeiro critério, o critério econômico. Nas instituições públicas, nas universidades públicas, o ensino é gratuito. Agora, você estudar numa universidade gratuita não significa que você não vai ter custos. Tem custo de alimentação, custo de passagem, custo de xerox, que é uma coisa que você vai tirar assim durante os 4 anos da tua faculdade, você vai tirar xerox, compra de material de apoio. Se você faz uma faculdade aí de arquitetura, medicina, odontologia, belas artes, existem alguns instrumentos que fazem parte da profissão e que você precisa adquirir ao longo de que você cursa aquele curso, tá? Então, mesmo estudando numa universidade pública, você terá gastos. A diferença é que você não vai estar pagando uma mensalidade ou uma semestralidade, e isso alivia o orçamento familiar, seja do próprio aluno ou da família que banca esse aluno. Já a universidade particular, ela é particular, portanto existe uma mensalidade. Agora, muitos alunos não sabem e pensam, que a mensalidade da universidade particular é fixa, quando na verdade ela está ligada ao número de matérias que você faz. Cada matéria na universidade dá um número de créditos e você precisa concluir X créditos para somar os pré-requisitos para colar grau. Na universidade particular, cada matéria que você faz tem um valor. Então você vai montando a sua grade horária e no final, quando você monta a grade horária daquele semestre, eles vão somar o custo de cada disciplina e isso vai gerar uma mensalidade para você ao longo daqueles 6 meses. Portanto, para famílias que possuam uma renda mais restrita, alunos que não possam bancar uma universidade muito cara, muitas das vezes eles fazem menos matérias por semestre. Então, se o departamento aconselha que você faça 6 matérias por semestre, só que o valor dessas matérias juntos representem um peso muito grande no orçamento, ele faz 4 matérias. E aí no outro semestre, máximo 4. Aí no outro ele faz 5. Aí no outro ele faz 3. Porque não necessariamente as matérias possuem o mesmo valor. E isso pode impactar lá no tempo de formação. Então, se para você formar em 4 anos numa universidade particular, você teria que fazer lá bonitinha a grade recomendada pela universidade, mas isso vai ficar caro para você, o que é que você faz? Você
reduz o número de matérias, mas você aumenta o número de semestres. Então você dilui esse pagamento em mais tempo. Logo, você se forma um pouco mais tarde. Uma outra diferença é que as universidades públicas, elas formam o profissional do mercado de trabalho, mas elas também formam o pesquisador. Aliás, essa é a grande vantagem da universidade pública. Ela forma pesquisadores. E o que são os pesquisadores? São os caras que vão atualizar aquela área de estudo. Eu sou formada em História e eu me especializei, eu sou pesquisadora. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado na minha área de especialização. Então eu produzo um conhecimento que atualiza a minha área de estudo. E isso é uma baita vantagem porque a gente pensa na área médica, a gente pensa na área das engenharias, na área de exatas, na advocacia, na letras, enfim, você forma o profissional que vai verticalizar um conteúdo e produzir um novo conhecimento sobre aquela área. Não é que as universidades públicas não formem profissionais, elas formam, né? Mas o foco não é somente esse. Já a universidade particular, o foco é o mercado de trabalho. Algumas até apresentam pós-graduações, formam até alguns pesquisadores e tal, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo de uma universidade particular é formar o cara que vai trabalhar. Então, tem muito mais prática, tem muito mais matérias pragmáticas, não tem tanto conhecimento teórico, porque você não está formando um pesquisador. Uma das coisas que o pessoal vive falando das universidades públicas são a questão das greves. Eu tô com medo de passar por uma universidade pública, ficar de greve e não me formar nunca. Eu mesma, em 10 anos de universidade pública, só peguei uma greve de professores e mesmo assim foi quando eu tava entrando na universidade. Tipo, eu tinha que me apresentar em agosto de 2003 e comecei a estudar em setembro de 2003 porque tinha uma greve de professores. De lá pra cá, as greves que eu peguei foram as greves dos funcionários técnicos e administrativos, ou seja, das secretarias, da diretoria, reitoria, seguranças, são aqueles concursados que trabalham na universidade pública, mas que não lecionam na universidade pública. As greves acontecem, mas elas impactam muito menos o quadro de aulas do que se imagina, pelo menos da universidade que eu fiz. Então, você pode ficar tranquilo com relação a isso. As greves de professores podem acontecer? Podem, mas nada impede de você continuar fazendo as suas leituras em casa, não vai atrasar absurdamente a sua formatura. Pode atrasar a sua formatura aí em 6 meses, mas isso não vai impactar a sua vida futura. E eu acho muito improvável que você tenha a sua vida futura atrapalhada por causa de uma greve, porque assim que as aulas retornam, os professores fazem reposição dessas aulas. Eles fazem trabalhos avaliativos, eles passam provas, eles correm atrás do prejuízo de maneira que o aluno não se sinta lesado. Então, afasta esse mito de você que a universidade pública só vive em greve. Não vive em greve. Tem professores muito capacitados que trabalham e trabalham muito, seja na aula, seja na pesquisa, para formar profissionais e pesquisadores com qualidade. Outra coisa que falam muito sobre as universidades públicas é a questão da instalação, né? Ou seja, o prédio, a situação física. E isso é verdade. Algumas instituições estão caindo aos pedaços, com banheiros depredados, salas de aula sem ar-condicionado, que dependendo aí do estado é uma coisa um pouco complicada, né? O calor e tudo mais. Bibliotecas defasadas. Existe sim essa situação. Mas também tem muita universidade pública por aí que tá zeradinha, pintada, com esquema de climatização, com biblioteca e instalações de estudo atualizadas, carteiras confortáveis, lousa, quadro, tudo para o professor utilizar. Então varia de acordo com a universidade, de acordo com os campos, né? E de acordo com a área que você vai estudar. Por exemplo, a área de direito e engenharia especialmente, muitas das vezes recebe dinheiro da iniciativa privada, porque existem empresas que atuam dentro da universidade numa parceria público-privada. Então elas acabam fazendo reformas, melhoram o espaço comum dos estudantes. Então vale a pena você ir lá no campus que você pretende estudar e frequentar os locais aonde você vai frequentar no futuro para ver se é isso mesmo, se isso for realmente um critério muito importante para você. As universidades públicas possuem laboratórios de informática, internet, computador disponível para os alunos que não têm computador em casa para fazer trabalho. Eu, por exemplo, quando eu ingressei na universidade pública, eu peguei uma universidade pública muito depauperada. E quando eu saí da universidade pública, eu deixei uma universidade pública
pública super modernizada, tendo feito reformas, com computadores, com curso de professores, aumento do número de vagas, enfim. Então eu acho que vale a pena aí uma pesquisa antes de acreditar nesses grandes mitos que eu lá em 2002 já escutava, né? E que não era bem exatamente isso quando eu cheguei lá e vi. Por outro lado, as universidades particulares ganham em estrutura, né? Então todo mês existe um conjunto de alunos que colocam um valor naquela instituição e a instituição investe no espaço físico. Então é claro que você vai ter salas apertadas, você vai ter cadeiras mais confortáveis, de repente lousas tecnológicas, uma estrutura de convívio climatizada, confortável para o aluno, banheiros maiores, melhores e mais bem cuidados. Se isso for uma coisa importante para você, talvez a universidade particular te atenda melhor. Uma outra vantagem da universidade particular é que os campi se espalham pela cidade, né? Então, às vezes, uma mesma universidade está presente em vários bairros, fazendo várias turmas da mesma carreira. Então, você pode estudar mais próximo da sua casa. Diferente de universidades públicas que, dependendo aí de onde você mora, fique muito distante, o que faça com que você necessite morar nos alojamentos estudantis ou dividir um apartamento, uma casa com alguma outra pessoa que estude com você. Então, você precisa pesar isso, tá? Pode acabar acontecendo com você. A sua carreira está apenas no único campus de uma universidade pública e aí o seu trajeto, o seu deslocamento vai ser maior. Em compensação, fazendo a mesma carreira numa universidade particular, você pode estudar mais próximo de casa. Com relação ao sistema de ingresso numa universidade, existe aí diferença entre a pública e a particular. Eu falei lá no início que elas utilizam ou vestibulares próprios ou o Exame Nacional do Ensino Médio. E sim, isso é igual entre as duas. Agora, a periodicidade dos exames é diferenciado. É claro que o Enem só acontece uma única vez. Então, uma vez por ano, as universidades públicas abrem o processo seletivo delas, seja por vestibular ou incorporando o Enem ou assumindo a nota do Enem, e aí a gente tem aquela leva de estudantes que ingressam nessa universidade pública. Já na universidade particular, a gente tem distintos processos seletivos. Então eu posso ter até 2 processos seletivos por ano. Se você não entrou no primeiro semestre daquele ano, você pode tentar de novo e entrar no segundo semestre. Então meio que você não perde tempo. Se você quer estudar medicina na USP, você só vai ter uma oportunidade durante um ano. Se você não passou nem pelo Enem, nem pelo vestibular de alguma universidade específica lá de São Paulo, você vai ter que aguardar o outro ano para fazer. Numa universidade particular, pode ser que tenha um novo processo seletivo no mesmo ano e aí você não perde 6 meses. Independente se você vai optar por uma universidade pública ou universidade particular, você precisa entender que fazer uma universidade é dedicar a sua vida durante 4 a 6 anos, dependendo da carreira, a um projeto. E você vai ter que abdicar. Eu falei isso no outro vídeo e eu vou repetir. Você terá que abdicar de coisas da sua vida. Você terá que diminuir o seu número de saídas um pouco. Você terá que pegar parte do seu dinheiro, seja de mesada, seja de trabalho, de bolsa e tudo mais. Ah, isso é uma coisa bacana. Eu esqueci de falar. Parêntese. Nas universidades públicas e particulares, você possui 2 tipos de bolsa que você pode aí conseguir, né? Uma para cada universidade. Isso nem estava no roteiro, mas enfim, pensei agora. Na universidade pública, quando você obtém bolsa, você recebe um dinheiro do governo para estudar. Então, assim que eu ingressei, eu consegui a bolsa de iniciação científica. Eu recebi um valor por mês para estudar. Então, eu passei a comprar livro, eu passei a participar de simpósios, né, encontros da minha área que eram pagos. Eu passei a ter mais qualidade de estudo porque eu pude comprar material de estudo. E na medida que eu fui avançando na carreira acadêmica, terminando a minha graduação, entrando no mestrado, entrando no doutorado, pelo meu desempenho, pelo meu CR, que é o coeficiente de rendimento, pela minha colocação nos exames, eu consegui as bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado. Então eu pude me dar ao luxo de ficar boa parte da minha formação e da minha pós-graduação não precisando trabalhar. É claro que eu era mantida pelos meus pais, eu morava com eles, o valor de uma bolsa não dá pra você se manter. Tem gente até que se mantém, mas assim, é um valor muito apertado para uma família se manter, para um estudante se manter, pagar aluguel, alimentação, transporte, internet, comida, enfim, o que for, né? Como eu era mantida pelos meus pais, esse dinheiro ele era todo revertido para xerox, livro, participação em eventos, material de insumo, folha de papel, tinta de impressora para imprimir trabalhos. Isso é muito legal. Então, se você tem um bom desempenho numa universidade, se você apresenta um projeto de pesquisa bacana e o governo entende, junto com a universidade, que é interessante ter esse projeto, você vai ser financiado, claro, no momento em que haja bolsas disponíveis, tá? Você vai ser financiado por um tempo para estudar. Já na universidade particular, a bolsa é um desconto da sua mensalidade. Então, se você está tendo um bom desempenho
bem, o professor está percebendo que você está engajado, ou você está trabalhando numa iniciativa da universidade, você está fazendo alguma coisa que aquela instituição particular entende que é um lucro ter você, que você vai trazer alguma coisa bacana para ela, ela fornece um desconto na sua mensalidade, ou um conjunto de matérias que você ganhou bolsa e não precisa pagar. Era importante eu falar esse tipo de coisa que eu achei bacana. A universidade é um grande momento de amadurecimento. Eu digo para todos os meus alunos que estão saindo do ensino médio para eles se dedicarem e aproveitarem o máximo possível o tempo deles no ensino superior, porque são os melhores anos da nossa vida. A gente conhece gente de todo jeito. Você vai estudar com pessoas que moram na parte mais rica da sua cidade e você vai estudar com pessoas que moram na parte mais humilde da sua cidade. Você vai estudar com gente que já está na terceira, quarta graduação e gente como você que está na primeira. Você vai estudar com gente de todo tipo de credo. Você vai estudar com gente que é aguerrida em termos de engajamento político e pessoas que são completamente apáticas com política. Você vai estudar com pessoas que vão dividir o turno. Elas estão trabalhando, mas daqui a pouco elas estão indo para a faculdade, aí de noite elas estão fazendo estágio, e pessoas que só estão ali para estudar. Então a universidade é o grande espaço da experimentação, é uma recriação da sociedade muito mais complexa do que era no meio escolar. E é por isso que a gente amadurece tanto. Fora que os professores, eles já possuem uma outra pegada, que não é a pegada da escola. Então não vai ter professor atrás de você, nem na pública, nem na particular, querendo que você assine o nome da pauta, sabendo por que você faltou, deixou de faltar. Meio que você fica solto. E é o grande exercício de independência, de autonomia, de responsabilidade, porque é muito fácil entrar numa universidade. Você vai perceber isso, independente se for público ou particular. Vocês acham que o vestibular é esse bicho todo? E é difícil. Mas depois que você entra, você descobre como é difícil sair de uma universidade. Porque começam a aparecer outras coisas, outras demandas, outras necessidades. E aí você tem que terminar a sua graduação. E aí você precisa se tornar um profissional ético, um bom profissional com um bom conteúdo. E aí você precisa estudar. E aí você precisa pagar conta no final do mês. E aí você precisa entregar relatório. E aí você lembra que amanhã você tem aula. Então a universidade é esse espaço de se dividir em 1000 para resolver um monte de coisas, estar em contato com pluralidades, ser autônomo, independente e amadurecer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a diluir essas diferenças entre a universidade pública ou particular. Não tenha preconceito sobre nenhuma das instituições. Andou uma época o pessoal falando que não, só estuda na universidade particular quem é burro, porque a universidade pública é melhor. O bom profissional, ele vem de qualquer instituição. Ele pode até sair de uma instituição fraca, mas no momento da entrevista de emprego, no momento do estágio, ele mostra o seu valor. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dirimir essas diferenças. Se eu falei alguma coisa que não ficou muito clara, pergunta aqui nos comentários. Você lembrou de alguma diferença entre a pública e a privada que você quer compartilhar? Coloca aqui embaixo também, que vai ser muito bom para enriquecer esse debate e você tomar aí a sua decisão o mais embasado por isso. Clique no curtir, se inscreve no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!